O Renato deu uma derrapada numa coletiva um tempo atrás ali. Eu, enquanto torcedor, eu me senti frustrado quando ele vai pro microfone e me diz assim, com isso daqui... Pô, logo o Renato, puta velha no lance, sabe? Mas é real, mano. E sempre defendeu o grupo, não, ele sempre quebrou. ele derrapou ali. Outro programa ele que derrapou ali. O Renato de puta velha. Mas é que ele manja, meu. A gente sabe o tamanho do Renato. Renato tá na minha perna, velho. Não, e chama carinhosamente. E outra coisa, a gente já viu o Renato defender times piores do Mas Grêmio. aí é que tá. É isso que assustou. Mas e aí o presidente foi cirúrgico. Pá, bombeirão, apazigou e tal. Como é que foi pra ti, enquanto torcedor, ouvir aquilo ali, respirar, ir lá falar com o cara que é também funcionário do clube ali, dizer, vamos dar uma segurada, vamos por aqui, vem comigo, no caminho eu te explico, pá. Primeiro, o Rodrigo tem algumas coisas assim, né? 3 anos e meio já de vestiário, antes de ser presidente. Então a gente sabe que depois que tu empata um jogo daqueles, como foi com o Bragantino, daquela forma, a última bola do jogo. Aquilo aí foi inacreditável. O treinador, todo mundo fica muito irritado. O nível de tensão dentro do vestiário é muito alto numa situação como essa. Então, o que talvez tenha faltado era ali dar uma respirada. Uma respirada, uma atrasada na coletiva. Então, assim, ele foi logo em seguida já para a entrevista, com a cabeça muito cheia. E acho que dentro do jeito dele, acho que ele derrapou mesmo. Né? Conversei seriamente com ele no dia seguinte. Me senti até pessoalmente nesse caso, porque eu tenho uma relação de muito tempo com ele, como todos sabem. Fui o primeiro a trazer em 2010, sempre elogiei quando ninguém achava que ele era treinador, né? Lá atrás, em 2010, defendendo, enfim, tudo que já se passou. 2010 era o Timaço, Paulão, Clementino, Lúcio, que time? Sosa. Júnior Viçosa, que time? Aquilo, o cara já entrou. Renato, né, eu poderia também dizer o que eu acho que poderia ter sido feito e não vou fazer, né, passar a culpa para ti, como... Ficou uma situação... Mas acho que dentro do jeito dele, ele tentou melhorar, qualificar o grupo. Né? Às vezes isso... E acho que não foi uma forma mais correta, porque acaba desqualificando os próprios jogadores dele ali. Mas a intenção dele era dizer, precisamos contratar, ele quer reforço. Isso ele não sempre deixou claro. E eu também quero. Todo treinador quer, presidente. Eu também quero, só que é a máxima do... Só que tem que ter condição, né? Financeira. Acho que a gente fez muito em pouco tempo. Do time que nós tínhamos lá em 16 de novembro, o time que nós temos hoje, é outro time. Até nessa hora, presidente, vale só um cara como o Renato pode dizer aquilo ali, né? Esse é o ônus, o bônus, mas é a vantagem também, né? É a forma também. Então, por ele estar irritado depois de um jogo e a gente não via uma sequência boa ali, ele acabou, né, derrapando mesmo. Aí tivemos realmente uma conversa no dia seguinte bastante séria, que acho que nunca tinha tido uma conversa tão séria assim com ele em 13 anos. E depois as coisas se acalmaram, ele entendeu, eu também entendi, eu via o que... Mas digo assim, no sentido, se um outro treinador diz aquilo ali, terminou o vestiário. Terminou o vestiário. Pode ser. Já não ia ser mais técnico do Grêmio, porque o vestiário tinha engolido o cara. Mas aí tem seus tamanhos, né, cara? Eu acho que nenhum torcedor nega o tamanho, ninguém vai negar o tamanho do Renato pro clube. Mas aí vem a expertise do que o presidente falou, eu trabalhei 3 anos, eu trouxe o cara. Então, tipo, além do torcedor, da expertise de vestiário... Cara, vem uma situação em que, tipo, tu entendeu o tamanho dele, foi uma equação que tu fez na hora ali, pelo que eu tô entendendo. E assim, nunca é uma coisa só, né? Então, assim, mesmo se fosse outro treinador, não é só isso que ia ser engolido. Se ele já não viesse bem, né, umas coisas vão se somando. Se só aquilo foi o erro, é capaz capaz não, tenho certeza que o grupo administraria isso. Presidente, como é que tu administra uma relação de ter como funcionário o maior ídolo do clube e, sem dúvida alguma, talvez um grande ídolo para o senhor, que é o Renato? Como é que tu separa isso? Claro, da primeira experiência lá em 2010, que o Renato já era um bom técnico surgindo, um baita trabalho no Fluminense. De Copa do Brasil. Vice daquela Libertadores com o Fluminense, mas era a primeira vez que ele treinava o Grêmio. Como é que tu separa isso? O senhor até falou, tinha uma conversa séria com ele. Como é que tu separa? De tu ver na tua frente ali, é meu funcionário, ele é o técnico do meu time. Só que ainda assim é o maior ídolo do clube, ele é a estátua do clube. Como é que separa isso? Como é que fica na cabeça uma relação dessa? Eu digo assim, eu adoro o Renato, o maior ídolo mesmo, jogador, treinador, mas o Grêmio está acima de qualquer um, dele, de mim e de todos, né? Então, assim, mexeu com o Grêmio, mexeu comigo como presidente. Então, na hora de se eu acho que alguma coisa está errado, para o bem do clube, eu não tenho papas na língua nenhuma para falar. Vou lá e vou dizer e vou sustentar
o porquê. Então é dessa forma que a gente vai tratando, mas ele sempre foi muito aberto, muito solícito, a gente sempre teve uma boa... Nunca foi difícil dividir isso, nunca foi difícil separar. Ele é um cara muito fácil de lidar até, mas claro, né, como toda a força que ele tem, ele exige também do outro lado, né, tem um pacotezinho. Tá 100% agora, presidente, em relação com o Renato? 110%. Então vamos estragar um pouquinho, Rodrigo. Não, só uma pergunta mesmo, só uma pergunta. Vamos estragar. Quem jogou melhor, presidente? Renato Portaluppi ou Luis Soares? Essa resposta pode estragar a relação, né? De novo. Boa pergunta. No Grêmio ou no... Na vida, aí dá uma quebrada. Não, vamos na Europa. Na Europa facilita. Na Europa. Não, o Lelê vem na maldade. Quer ver com os garrão? Não tem Não, só pra facilitar o presidente. seguinte. Vamos ao Botafogo da Itália. Era nessa questão de ter agora um jogador que é reconhecido, sabe? Sim. Esse é o grande... A gente tá falando do Soares. Esse eu acho que é o grande mérito. Só isso já valia essa entrevista do presidente aqui, sabe? Só essa história aí de... Pô, tem o Soares agora. Então, se o Renato consegue conversar sobre esse assunto, conversar mesmo na cara a cara, fica legal. Não, a relação deles é boa também, é brincadeira. O Soares, depois daquele gol contra o Cruzeiro, ainda brincou com ele, assim. E aí, Renato, isso na roda, tu já fez gol de bico de 3 dedos. Olha aqui um breaking news rapidinho. Aí o Renato disse assim, eu nunca precisei chutar de bico.